Capítulo 23. Billy não era idiota. Sabia, quando decidiram esperar por George no quarto dele, que aquilo podia acontecer. Mas não fora por isso que ela tinha ido para lá. Não fora por isso que entraram em silêncio ali, girando a maçaneta da porta com experiente facilidade, para que deslizasse pelo mecanismo de trava sem fazer barulho. Não fora por isso que se sentaram na cadeira dele, prestando atenção para ver se o ouvia voltar. E não fora por isso que olhara para a cama dele o tempo todo, extremamente consciente de que era ali que ele dormia, onde o corpo dele repousava da forma mais vulnerável, onde, caso se casassem, os dois fariam amor. Não, disse a si mesma, fora ao quarto dele porque precisava saber aonde ele tinha ido, porque a deixara em Winterhouse, e estava preocupada. Sabia que não dormiria até que ele estivesse em casa, mas sabia que aquilo poderia acontecer. E agora que estava acontecendo, ela finalmente podia admitir que era aquilo que queria o tempo todo. George a puxou contra ele, e ela não fingiu nenhuma surpresa, nenhum ultraje. Eles eram muito honestos um com o outro. Sempre tinham sido, e Billy atirou os braços ao redor dele, beijando-o de volta, com a respiração febril. Foi como da primeira vez que ele a beijara, mas muito mais. As mãos dele estavam por toda parte, e o roupão dela não era grosso, o material muito mais sedoso e fino que seu vestido de dia. Quando ele segurou o traseiro dela, Billy sentiu cada dedo apertando-a com desespero que fez seu coração se alegrar. Ele não estava tratando-a como uma boneca de porcelana, tratava-a como uma mulher. E ela adorava isso. Com o corpo dele pressionando ao dela dos pés à cabeça, Billy sentiu a excitação dele, dura e insistente. Ela fizera isso com ele. Ela, Billy Bridgeton. Ela estava deixando George Hawkesby louco de desejo. E era emocionante. Isso a fez se sentir ousada. Ela queria mordiscar a orelha de George, lamber o sal da pele dele, queria ouvir como a respiração dele acelerava quando ela arqueava o corpo contra o dele, e queria saber o formato exato de sua boca, não pela visão, mas pelo toque. Queria tudo dele, e o queria de todas as maneiras possíveis. George, gemeu ela, amando o som do nome dele saindo de seus lábios. Então disse de novo, e de novo, usando-o para pontuar cada beijo, como algum dia pensara que aquele homem era rígido e inflexível. A maneira como ele a beijava era o calor personificado. Era como se ele quisesse devorá-la, consumi-la, possuí-la. E Billy, que nunca gostara muito de deixar alguém assumir o controle, descobriu que queria que ele fizesse isso. Você é tão inacreditavelmente linda, declarou ele, sem conseguir formar propriamente uma frase. Sua boca estava ocupada demais com outras atividades para unir as palavras com perfeição. Seu vestido esta noite, não posso acreditar que usou vermelho. Ela olhou para ele, incapaz de conter o sorriso divertido que se espalhou por seus lábios. Não acho que branco se adeque bem a mim. E, depois daquela noite, pensou maliciosamente, nunca mais se adequaria. Você parecia uma deusa, disse ele com a voz rouca. Então ele parou, só um pouco, e se afastou. Mas sabe, continuou ele, os olhos ardendo com o ar travesso, acho que ainda prefiro você de calça. George! Ela não pôde deixar de rir. Shh! Alertou ele, mordiscando a orelha dela. É difícil ficar quieta. Ele olhou para ela com malícia. Sei como fazer você se calar. Ah, sim, por... Mas ela não conseguiu terminar a frase, porque no instante seguinte ele a estava beijando de novo, de forma ainda mais intensa do que antes. Ela sentiu os dedos dele em sua cintura, deslizando sobre a faixa de seda que prendia seu roupão ao corpo. O laço se desfez e depois escorregou para o chão, o material sedoso roçando sua pele enquanto caía. Os braços dela se arrepiaram quando foram expostos ao ar da noite, mas ela não estava com frio. Apenas alerta, enquanto ele estendia a mão reverentemente para acariciá-la, bem devagar, do ombro ao pulso. Você tem uma sarda, murmurou ele. Bem, ele se inclinou e deu um beijo suave perto da parte interna do cotovelo dela. Aqui. Você já a tinha visto, disse ela suavemente. Não estava em um lugar indiscreto. Billy tinha muitos vestidos de manga curta. Ele riu, mas nunca lhe dei a devida atenção. É mesmo? Sim. Ele levantou o braço dela, torcendo-o um pouco para fingir observar sua sarda. É claramente o mais belo sinal de toda a Inglaterra. Ela foi invadida por uma maravilhosa sensação de calor e alegria. Mesmo com o corpo ardendo de desejo por George, não conseguia deixar de encorajar aquela conversa provocante. Só da Inglaterra? Bem, ainda não viajei muito para o exterior. Ah, é mesmo?
E sabe, ele baixou a voz para um grunhido rouco. Pode haver outras cerdas bem aqui neste quarto. Você pode ter uma aqui. Ele mergulhou o dedo sobre o corpete da camisola dela e em seguida moveu outra mão para o quadril. Ou aqui. Posso, concordou ela. Na parte de trás do joelho, continuou ele, as palavras quentes contra o ouvido dela. Você poderia ter uma aqui. Ela sentiu. Não tinha certeza se ainda conseguia falar. Em um dos seus dedos do pé, sugeriu ele. Ou nas costas. Você deveria verificar, conseguiu dizer ela. Ele respirou fundo, estremecendo, e de repente ela percebeu quanto ele estava mantendo sua paixão sob controle. Enquanto ela se soltava alegremente, ele travava uma batalha feroz contra o próprio desejo, e Billy sabia, de alguma forma sabia, que um homem menos nobre não teria forças para tratá-la com tanta ternura. Faça-me sua, pediu ela. Já se permitira se soltar. Agora estava dando essa permissão a ele também. Ela sentiu os músculos dele se contraírem, e por um instante ele parecia estar sentindo dor. Eu não deveria. Deveria sim. George apertou os dedos contra a pele dela. Não vou conseguir parar. Não quero que pare. Ele recuou, a respiração ofegante enquanto ficava a alguns centímetros de Billy. Suas mãos estavam no rosto dela, segurando-a absolutamente imóvel, e seus olhos ardiam ao encará-la. Você vai se casar comigo, exigiu ele. Ela sentiu, pensando apenas em concordar o mais rápido possível. Diga, pediu ele impetuosamente. Diga as palavras. Vou, sussurrou ela. Vou me casar com você. Eu prometo. Por cerca de um segundo ele ficou paralisado, e então, antes que Billy pudesse sequer pensar em sussurrar seu nome, ele a pegara e praticamente a atirara na cama. Você é minha, grunhiu ele. Ela subiu mais para cima, apoiando nos cotovelos e olhou para ele, que se aproximava, as mãos primeiro puxando a camisa para fora da calça e em seguida tirando-a por cima da cabeça. Ela ficou sem ar quando viu o corpo dele. George era lindo, lindo e perfeitamente moldado. Ela sabia que ele não passava os dias cobrindo telhados e arando campos, mas devia fazer algum tipo de atividade física regular, porque não havia suavidade em suas formas. Ele era esguio e bem definido, e, à medida que a luz da vela dançava sobre a pele dele, ela podia ver os músculos se flexionando por baixo. Ela se sentou e estendeu a mão, os dedos ansiosos para tocá-lo, para ver se a pele dele era tão lisa e quente quanto parecia, mas ele estava fora de seu alcance, observando-a com os olhos famintos. Você é tão linda, sussurrou George. Ele se aproximou, mas, antes que ela pudesse tocá-lo, ele pegou a mão dela e levou aos lábios. Quando a vi esta noite, acho que meu coração parou de bater. E está batendo agora? Sussurrou ela. Ele pegou a mão dela e colocou-a em seu coração. Ela podia senti-lo, batendo sob a pele, e quase era possível vê-lo reverberar pelo corpo dela. George era tão forte, tão rijo, tão maravilhosamente masculino. Sabe o que eu queria fazer? Murmurou ele. Ela fez que não com a cabeça, extasiada demais pelo calor da voz dele para emitir algum som. Eu queria virá-la de volta e empurrá-la à porta fora antes que alguém mais a visse. Não queria dividir você com ninguém. Ele traçou os lábios dela com o dedo. Ainda não quero. O calor se inflamou dentro dela e, de repente, Billy se sentiu mais ousada, mais feminina. Também não quero dividir você com ninguém. Ele sorriu, e seus dedos percorreram o pescoço dela, passando pelo vale delicado de sua clavícula, parando apenas quando alcançou a fita que fechava o decote de sua camisola, sem nunca tirar os olhos dos dela. Ele puxou um dos lados, desfazendo lentamente o nó, a volta correspondente do laço ficando cada vez menor até finalmente se soltar. Billy observava os dedos dele, hipnotizada, enquanto roçavam sua pele. A borda do corpete, agora aberto entre o polegar e o indicador dele. A seda escorregou de seu ombro, então foi deslizando pelo braço. Ela estava pertíssimo de ser revelada a ele, mas não sentia pudor, nenhum medo. Tudo o que tinha era paixão e uma necessidade implacável de ir em frente. Ela olhou para cima e ele para baixo, quase como se tivessem planejado. Ele a encarou com um olhar indagador e Billy assentiu, sabendo exatamente o que ele estava perguntando. George respirou fundo, o som áspero de desejo, e então ele correu a camisola dela sobre a elevação dos seios antes de deixar que a gravidade fizesse o resto. A seda cor de pêssego reuniu-se luxuriosamente ao redor da cintura dela, mas Billy não notou. George olhava para ela com uma reverência que lhe tirou o fôlego. Ele estendeu a mão trêmula e segurou o seio dela, o mamilo roçando suavemente contra a palma da mão dele. Billy foi inundada por aquela sensação e arfou, perguntando-se como tal toque era capaz de fazer seu abdômen se contrair.
Ela sentiu uma espécie de fome, e o lugar oculto entre suas pernas se contraiu com que ela só podia imaginar que fosse desejo. Era isso que deveria sentir? Como se fosse incompleta sem ele? Billy observou a mão de George enquanto ele a acariciava. Era muito grande, poderosíssima e excitantemente masculina, contra sua pele alva. Ele se movia lentamente, um forte contraste ao beijo febril de alguns minutos antes. Ele a fazia se sentir como uma obra de arte inestimável, estudando cada uma de suas curvas. Billy mordeu o lábio inferior, um pequeno gemido de prazer escapando de seus lábios, enquanto a mão dele se afastava lentamente, provocando sua pele até que a única conexão entre eles fosse a ponta do dedo dele em seu mamilo. Você gosta disso? Afirmou ele. Ela sentiu. Os olhos dos dois se encontraram. Vai gostar ainda mais disso, grunhou ele. E então, quando ela arfou de surpresa, ele se inclinou e tomou-a em sua boca. A língua dele rolava sobre seu mamilo, e ela o sentiu estremecer, como só costumava acontecer no frio do inverno. Mas se havia algo que ela não estava sentindo, era frio. O toque dele era carregado de eletricidade. O corpo inteiro dela se retesou, arqueando-se, até ser preciso apoiar as mãos na cama atrás dela para não cair. George, praticamente guinchou ela, e mais uma vez ele pediu silêncio. Você nunca aprende, não é? Murmurou ele contra sua pele. É você que está me fazendo gritar. Isso não foi um grito, disse ele com um sorriso convencido. Ela o olhou com alarme. Não pretendi que soasse como um desafio. Ele riu alto, embora mais baixo do que ela antes, apenas planejando para o futuro quando o volume não for um problema. George, há criados que trabalham para mim. George! Quando estivermos casados, continuou ele entrelaçando os dedos aos dela, faremos tanto ou tão pouco barulho quanto desejarmos. E ele sentiu o rosto ficar vermelho. Ele beijou o rosto dela com ar provocador. Eu a fiz corar? Sabe que sim, disse ela. Ele a olhou com um sorriso convencido. Eu provavelmente não deveria me orgulhar muito disso, mas se orgulha. Ele levantou a mão dela aos lábios. Sim. Billy ergueu o olhar para o rosto dele, descobrindo que, apesar da urgência em seu corpo, estava contente de parar um instante apenas para observá-lo. Ela acariciou o rosto de George, sentindo cócegas quando os dedos correram pela barba por fazer. Contornou a sobrancelha dele, maravilhada com o fato de uma linha firme e reta poder se arquear de maneira tão imperativa quando ele queria, e tocou os lábios dele, que eram incrivelmente macios. Quantas vezes observava a boca de George enquanto ele falava, sem saber que aqueles lábios podiam trazer tamanho prazer. O que você está fazendo? Perguntou ele, sua voz um sorriso rouco. Os cílios dela se ergueram enquanto seus olhos encontravam os dele, e foi só quando falou que ela soube a resposta. Memorizando você. George ficou sem ar, e então a beijou de novo, a leveza do momento dando lugar outra vez ao desejo. Ele correu a boca até o pescoço dela, provocando, deixando calor em seu rastro. Billy sentiu que seu corpo ia escorregando, deixando-se na cama, e então de repente ele estava em cima dela, as peles se torcando com ardor. A camisola deslizou por suas pernas e então saiu completamente. Ela estava completamente nua por baixo dele, e ainda assim, de alguma forma, não parecia estranho. Era George, e ela confiava nele. Era George, e ela o amava. Billy sentiu que ele levou as mãos até o fecho da calça, e então ele praguejou baixinho enquanto era forçado a rolar de cima dela para, nas palavras dele, tirar a maldita coisa. Ela não pôde deixar de rir de sua profanidade. Ele parecia estar tendo muito mais dificuldades com aquilo do que ela imaginava ser habitual. Você está rindo? Perguntou ele, erguendo as sobrancelhas em um ousado arco. Você deveria ficar feliz por eu já ter tirado meu vestido, disse ela. 36 botões forrados nas costas. Ele lançou um olhar temível a ela. O vestido não teria sobrevivido a mim. Quando Billy riu, um dos botões de George enfim se soltou, e sua roupa caiu no chão. Billy ficou boquiaberta. O sorriso de George estava quase selvagem quando ele subiu de volta na cama, e ela teve a sensação de que ele tomara seu espanto como um elogio, o que realmente era, com uma dose saudável de alarme. George, disse ela com cautela, sei que isso vai funcionar, porque, por Deus, tem funcionado há séculos, mas tenho de dizer que não parece confortável. Ela engoliu em seco. Para mim. Ele beijou o canto de sua boca. Confie em mim. Eu confio, assegurou ela. Só não confio naquilo. Ela pensou no que tinha visto nos estábulos ao longo dos anos. Nenhuma das éguas parecia se divertir. Ele riu enquanto seu corpo deslizava sobre o dela. Confie em mim, repetiu. Só precisamos ter certeza de que você está pronta.
Billy não sabia bem o que isso significava, mas estava tendo dificuldade até em pensar nisso, porque George estava fazendo coisas muito perturbadoras com os dedos. Você já fez isso antes, afirmou ela. Algumas vezes, murmurou ele, mas essa é diferente. Ela olhou para ele, deixando seus olhos fazerem a pergunta. Simplesmente é, disse George. Ele a beijou novamente, enquanto sua mão subia pela coxa dela. Você é tão forte, disse ele em tom suave. Adoro isso em você. Billy respirou trêmula. A mão dele estava no topo de sua perna agora, abrangendo toda a largura, e o polegar estava muito perto do meio dela. Confie em mim, sussurrou ele. Você não para de dizer isso. Ele descansou a testa contra a dela, e Billy teve a sensação de que ele tentava não rir. Estou falando sério. Ele beijou o caminho de volta pelo pescoço dela. Relaxe. Billy não sabia como isso era possível, mas então, pouco antes de pegar o mamilo dela com a boca de novo, ele falou: Pare de pensar. E essa foi uma ordem que ela não teve dificuldade em seguir. A sensação se repetiu quando ele a provocou daquela maneira. A mente dela perdeu o controle. O corpo dela tomou conta e ela esqueceu o que quer que achava que temia. Suas pernas se abriram e ele se acomodou entre elas. Então, Deus, ele a tocava. Ele a tocava e parecia tão pecaminoso e tão divino que só fez querer mais. Aquilo a deixou faminta de uma maneira que nunca tinha sentido antes. Ela queria trazê-lo para mais perto. Queria devorá-lo. Agarrou seus ombros, puxando para baixo. George, disse arfando. Eu quero. O que você quer? Murmurou ele, deslizando o dedo para dentro dela. Billy quase caiu da cama. Eu só quero. Eu também, grunhou ele. Então ele estava abrindo-a com os dedos, abrindo os lábios dela, e Billy o sentiu pressionando sua entrada. Dizem que dói, continuou ele, com pesar. Mas não é por muito tempo. Ela sentiu e deve ter ficado tensa, porque ele sussurrou mais uma vez. Relaxe. E, de alguma forma, ela relaxou. Lentamente, ele a remeteu para dentro. A pressão foi mais estranha do que boa, e mesmo quando sentiu uma leve fisgada de dor, essa sensação foi ofuscada por sua necessidade de mantê-lo perto, e depois mais perto. Você está bem? Perguntou ele. Ela fez que sim. Tem certeza? Ela confirmou. Graças a Deus, gemeu ele e avançou, entrando mais profundamente nela. Mas ela sabia que ele estava se contendo. George estava rangendo os dentes e segurando firme, e ela podia jurar que ele estava sentindo dor. Mas, ao mesmo tempo, ele gemia o nome dela como se fosse uma deusa, e as coisas que estava fazendo com ela, com seu membro e seus dedos, com seus lábios e suas palavras, alimentavam um fogo que a consumia. George, disse ela ofegante, quando o aperto lá dentro parecia agarrá-la de dentro para fora. Por favor. Os movimentos dele ficaram mais frenéticos e ela se afastou. A necessidade de se mover contra ele forte demais para ignorar. Billy, gemeu ele. Ah, meu Deus, o que você faz comigo? E então, quando ela estava certa de que não podia mais aguentar, a coisa mais estranha aconteceu. Ela ficou rígida e estremeceu, e no momento em que percebeu que não podia mais respirar, se desmanchou. Foi indescritível, foi perfeito. Os movimentos de George ficaram mais frenéticos e então ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela, abafando seu grito rouco contra a pele de Billy, enquanto arremetia uma última vez para dentro dela. Estou em casa, disse ele contra a pele dela, e Billy percebeu que era verdade. Eu também. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário do que você está achando dessa história maravilhosa. Beijão!